E pessoal, vamos para umas aulas de fundamentos. Vamos entender também dos métodos que eu digo que são um pouco mais antigos, mas não quer dizer que foram substituídos ou foram retirados das empresas, que é o quê? O BI, o tradicional BI, Business Intelligence. Então vamos entender como é que funciona esse processo, tá? De analisar os dados. É um processo que é bem mais antigo, botar a gente na década de 80 aí começou a ganhar grande tração, e ao decorrer dos anos a gente vê um crescimento muito grande. Porém, tem suas limitações, né? Como qualquer processo que foi desenvolvido para atender problemas antigos, tá? Quando teve a evolução do mercado como um todo, a gente vê ele tratando alguns outros problemas, mas hoje a gente entra mais na parte dele para entendimento do que para atuação diretamente, tá, gente? Hoje nós, engenheiros de dados, beleza? Quando a gente fala de engenharia de dados, de Big Data, a gente vê o BI como parte do processo, um entendimento, mas a gente não faz a modelagem seguindo exatamente esses padrões. Mas vamos entender como é que funciona, tá? Vai ficar bem mais claro no decorrer da aula. Primeiro, vamos entender qual que é um fluxo até eu pegar o dado que vem da aplicação até chegar à tomada de decisões. Então vamos lá. Primeiro, os sistemas, tá? As aplicações do sistema da empresa, eles vão depositar as suas informações dentro de bancos de dados, tá? Repositório das aplicações. E aqui acontece, a gente desenvolve, né, um processo que pode normalmente, tá? A gente trabalha em batch, tá? A gente executa um processo de extração, transformação e load, carregamento de dados transformados. Beleza? Então, eu vou no banco de dados de tempos em tempos, tá? Aqui, tempos em tempos. Então, pode ser em uma hora. Eu vou no meu repositório das aplicações, tá? Onde está acontecendo o meu transacional. É bem importante dizer isso. Que aqui é transacional. Tá? O ambiente correto vai ser somente aplicações com aplicações, tá? Não tem um tipo de intervenção manual. Então, aqui as aplicações, elas vão inserir os dados aqui dentro de bancos de dados, uma base de dados, dependendo da dimensão da empresa, do negócio. Para me coletar informações analíticas, eu vou extrair, eu vou preparar essas informações. Então, vou fazer os devidos joins para dar significado para elas. Eu vou tratar, dependendo. Geralmente a gente tem vários processos de ETL rodando na empresa, vários jobs que a gente chama, tá? Cada um com uma entrega diferente, então vai ter visões diferentes do mesmo dado. Mas a ideia é eu vou acesso à base de dados, faço essa transformação, essa é a mudança que eu preciso fazer join, fazer conversão, filtrar determinado dado para um determinado tipo de visualização que eu preciso ter, e depois eu carrego esses dados já num sistema analítico, tá? Ou data marts, DM, tá? Se eu pensar em ter silos na minha empresa, que era comum também ter no passado, em vez de eu fazer um data warehouse para a empresa inteira, eu posso fazer um data marts, tá? Separados por departamentos, onde a informação analítica vai estar nesses data marts. Ou eu vou para esse modelo que é mais complexo, porém a gente tem vários ganhos para centralizar a informação em um data warehouse único, em que dessa forma a empresa como um todo consegue enxergar os dados e acessar da forma que precisar. Depois disso, eu tenho dashboards, painéis, relatórios, né, a nomenclatura de cada empresa, tá, mas é o mesmo sentido. Eu vou ter esses dashboards, esses painéis, que é uma interface interativa para me acessar esses dados, tá? Por exemplo, eu vejo a quantidade de vendas por dia, eu vejo a quantidade de vendas por semana. E as pessoas tomam decisões. Só que tem um detalhe, tá? Vou mostrar agora. O BI, ele tem o viés de olhar as decisões baseado no passado. Então, eu carrego isso de tempos em tempos e pelo passado, eu vou tomar decisões. Como é que funciona, tá? Dá exemplo aqui de vendas por mês. Eu aqui, 8 de 2021, tô vendendo, não tá legal. Vamos até fazer uma curvazinha para vocês poderem ver aqui, ó. Comecei aqui, pá, aí foi subindo, aí teve uma queda, aí subiu de novo. Opa, aí aqui tem uma subida já diferente, né?
Aí depois eu tive outra queda. Aqui continua não estando muito legal. E depois eu parei aqui. Então, que pela curva a gente consegue ver, por exemplo, que janeiro eu tive mais vendas. Então, baseado no passado, tá, gente? Sempre olhando para o passado, que o BI olha para o passado, até mesmo porque eu vou carregar dados batch, eu vou carregar dados D-1, eu vou confrontar dados dos meses anteriores para tomar decisão. Eu vou ver, por exemplo, cara, às vezes aqui foi baixo aqui, ou em 2021, eu vou manter o mesmo investimento, ou vou aumentar para tentar modificar isso aqui, esse dado esperado, ou então eu vou entender por que ele foi baixo, ou por que no mês 11, por exemplo, do ano passado foi tão ruim, foi o meu pior mês aqui. Então a gente olha para o passado para tomar decisões quando a gente trabalha com BI, tá? Tem outros problemas que hoje surgiu, no caso, por exemplo, a gente precisa olhar o presente e prever o futuro, que aí o BI não entra, o BI aqui não vou nem entrar nesse assunto nesse momento, mas tem outras formas aqui para a gente poder analisar dados. O BI é uma delas, tá? Então sempre que vocês verem BI, Business Intelligence, vocês vão ver que ele vai funcionar dessa forma, tá? Vai ter job GTL carregando data warehouse, vindo do transacional, tá? Aí vai ter arquiteturas, Star Schema, Snowflake, que a gente vai estar explicando aqui também, nossas áreas de fundamentos. Mas aqui eu vou ter essas situações de eu vou carregar data marts ou data warehouse, ou os dois, né? É incomum, geralmente você escreve um ou outro, até mesmo porque complica a vida se você colocar os dois, que eu vou ter dados duplicados e quebrados aqui no Datamart, se eu vou ter modificação aqui, não faz muito sentido. O ideal é você ter um ou o outro. E eu vou ter painéis para carregar esse dado e ter a visão. Aí meu CEO, meu gerente, meu coordenador, a ponta da área de negócio vai tomar decisão, por exemplo, geralmente quintas-feiras ou sextas-feiras o movimento é mais fraco. Vamos confirmar isso baseado em relatórios. Então, realmente está aqui que nos últimos 6 meses, toda sexta-feira, eu tive uma queda de vendas muito grande, porque o povo não quer, está querendo sair, não está querendo comprar, está querendo guardar dinheiro para sair, às vezes, num barzinho, num restaurante. Então, não faz muito sentido, por exemplo, eu colocar mais pessoas para vender. Às vezes eu posso reduzir o quadro, tá? Baseado nisso, só peraí, deixa eu reduzir a quantidade de pessoas, dar uma folga pro pessoal, ou mudar os dias das folgas, para eu ter poucas pessoas em baixo movimento e mais pessoas em alto movimento. Então, esse tipo de decisão a gente consegue, assim, tudo por previsão, tá, gente? Que pode acontecer disso aqui, os dados seguimos os dados certinho e simplesmente aconteceu o fator humano, tipo, o pessoal, não, agora todo mundo decidiu sair para comprar na sexta-feira que ninguém sai, tá? Então, isso pode acontecer. Mas normalmente o que acontece é a gente consegue prever muito certinho como é que vai ser o comportamento, tá? Eu dando exemplo de vendas aqui, como é que vai ser a vendas baseado no passado. Então eu consigo ver aqui que, peixe, peraí, chegando no mês 8 aqui, vai dar uma subida, então é melhor ter eu já me preparar para ter mais pessoas aqui. No mês 11, talvez foi um problema que teve. Então eu posso atacar esse problema aqui e ter um grande mês aqui, porque realmente aconteceu algo atípico. Ou não, realmente o mês 11 é mais fraco, o pessoal se concentra no mês 12. E aqui em janeiro, para eu não passar sufoco, que igual eu passei na última vez, que eu tive muita venda e pouco pessoal, eu vou contratar mais gente para suportar minhas vendas. Então, assim, sempre a gente vai olhar para o passado para tomada de decisões. Normalmente não são decisões automáticas, gente. São decisões baseadas em quê? Pego os dados, avalio e com os dados mais o feeling de negócio, a gente somado esses dois, a gente consegue chegar o mais próximo de acertar a predição que vai fazer baseado no passado. Então, a predição que é, eu vou ver o que eu vou fazer no futuro ou no atual, baseado no passado. Eu só consigo ver o passado, entendendo o passado, e eu vou poder estar atuando assim, beleza? Então, o BI, como a gente conhece comumente, ele trabalha dessa forma, tá, gente? Então, a gente vê no mercado em geral dessa forma, e vocês vão ver muita empresa ainda usando, tá? Usando. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso aí. Valeu, pessoal.